Muito bem, nós nos alegramos no Senhor. Nos alegramos no Senhor, o nosso Deus. Que dia abençoado, maravilhoso, dia que o Senhor fez. Alegre-se nele, regozije-se nele. Se você está vivo, é porque o Senhor ministrou sobre a sua vida as suas misericórdias, ricas e eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Por você que está junto com a sua família, reuniu a sua família para cultuar aí na sua casa, para adorar aí na sua casa. Nós louvamos a Deus também porque temos o privilégio dessa tecnologia nos ajudar a ponto de nos colocar juntos online e assim podemos então compartilhar a palavra do Senhor. Nós também louvamos ao nosso Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido nessa igreja, pela equipe que sempre está promovendo a possibilidade dessa transmissão. Nós louvamos a Deus porque a razão disso é cultuar a Deus e cultuar junto com você, embora fisicamente distantes. Deus abençoe a sua vida, membro da igreja, mas também a você que não é membro desta igreja e que está conosco agora nessa transmissão. Nós queremos também nos dirigir a você com um coração agradecido. E a nossa oração é para que o Espírito Santo do Senhor fale a todos nós nesta manhã, como tem falado desde o momento que nós começamos a ouvir a palavra do Senhor aqui nessa escola dominical. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar o estudo de Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Assim está escrito: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Estas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-se que um pai muito bondoso, com uma família bonita, de repente recebe a rebeldia do seu filho mais novo. E o seu filho então decide sair da sua liderança e tentar e buscar e viver a sua própria vida. E aquele jovem então sai sem destino, abandonando os seus pais, os seus irmãos e tudo aquilo que ele recebia. E de repente então ele está na caminhada e ele observa, ele tem uma visão, ele vê um senhor muito de idade, fraco, com um feixe grande de lenha nas costas. E aquele feixe estava muito pesado, e aquele homem então coloca aquele feixe no chão, e ao invés de tirar algumas madeiras, ele coloca mais madeiras, e tenta pegar, e não consegue. Ao invés de tirar, ele coloca mais madeiras sobre aquele feixe, e não consegue pegar. E ele então continua andando, e de repente ele observa uma pessoa colhendo água num riacho com uma lata sem fundo. E à medida que ele colocava água naquela lata, a água saía pelo fundo, porque não tinha fundo. Ele continua. E de repente ele vê uma grande árvore. E ele então se deita debaixo daquela árvore para descansar. E ele observa que lentamente a árvore vai secando. A árvore vai morrendo, cai as folhas. E ele perde a sombra, ele perde o descanso. Então ele toma uma decisão, assustado com tudo aquilo, de retornar. E ele retorna então à casa do pai e conta os 3 fatos que ele vivenciou. Então o pai diz para ele: meu filho, tudo isso se refere a você,
Porque você escolheu a vida de pecado. E o pecado como um fardo pesado sobre a sua vida. Cada vez, e quanto mais pesado, você mais pecado colocava sobre os seus ombros. Também, você é como aquela lata sem fundo, que a água passava por você e não parava em você. E você também é aquele que perde o descanso, como aquele que está debaixo da árvore frondosa. Quantas pessoas hoje vivem uma vida com peso sem saber, chamado um peso ignorante? Aqueles que não têm Jesus e que caminham longe de Jesus e que têm prazeres das coisas deste mundo, seja a ingestão de drogas, todas elas que promovem aquele momentâneo prazer, ou mesmo a própria luxúria, a vida sensual, que também promove prazer naquele momento, e tantos outros prazeres que vêm momentâneos na vida e que, quando estão sozinhos, se sentem terrivelmente abandonados numa solidão, e isto é um peso sobre os seus ombros. Nós temos também uma outra geração, um outro povo religioso, mas um povo que pensa que a obra da sua vida é que garante a sua salvação. E ele é conduzido a realizar, a fazer obras. E isso causa um peso muito grande, e isso está inserido em muitas denominações. Aqueles que pensam que a salvação pode ser perdida daquele que verdadeiramente é salvo, e ele não tem, então, segurança de vida eterna. Ele pensa que a sua obediência lhe garantirá o céu. E aí ele não pode ter certeza da salvação, porque hoje ele pode estar bem, mas amanhã ele pode pecar. E se ele pecar e morrer, ou se ele pecar e Jesus voltar, ele vai para o inferno e carrega este peso, este fardo sobre os seus ombros. Mas também existem aqueles que, o oposto disto, vivem deliberadamente no pecado, como se Cristo fosse obrigado a salvá-lo, independentemente daquilo que ele faz. Hoje eu quero tratar com você justamente sobre esta questão. Diante de uma sociedade que carrega um fardo terrivelmente pesado, que vive uma vida amargurada e que cada vez mais se prostra ante o fardo, eu quero dizer para você que podemos sim ter uma vida livre e leve. O texto que nós estamos agora para estudar nessa escola dominical, ela tem o seu paralelo em Lucas capítulo 10, versículos 21 e 22. Em Lucas, o autor então do Evangelho, Lucas, registra este acontecimento, que é esta oração de Jesus e o convite, esta oração de Jesus é registrada em Lucas após o retorno dos apóstolos, quando eles foram, e dos discípulos, dos 70, quando eles foram enviados de 2 em 2 para a pregação do Evangelho. Eles retornam com grande alegria. Só que a alegria deles estava focalizada no lugar errado. E eles chegam para Jesus e dizem: como é bom ser teu discípulo. Olha, nós curamos, os demônios não suportam a nossa presença. Como é maravilhoso isso. Jesus olha para eles e diz assim: pobres e ignorantes. A alegria de vocês não pode estar fundamentada nas coisas que vocês estão citando aqui. Mas a verdadeira alegria está em que vocês têm o nome escrito no livro da vida. Queridos irmãos, aqui neste texto de Mateus, Mateus registra após uma advertência de Jesus referente a Corazim, referente a Betsaida e referente a Cafarnaum. E ele está dizendo o seguinte: se em Sodoma tivessem acontecido os sinais que eu realizei entre vocês, realmente eles teriam se convertido. Chega no final, ele vai dizer assim: no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. A grande questão aqui envolve o maravilhoso, doce, mais lindo,
plano da salvação. E todo aquele que tem a salvação verdadeiramente, como as Escrituras nos ensinam, vive uma vida leve e livre, livre e leve. Nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, nós temos uma fundamentação doutrinária e depois nós temos um convite maravilhoso, espetacular. Versículos 25 a 27, nós destacaremos aqui então a fundamentação doutrinária deste maravilhoso plano. O Senhor Jesus então exclama numa oração direta a Deus, e ele olha para o Pai e diz, olha, realmente o Senhor sempre gostava de orar, não é verdade? Mais uma vez ele ora, e olha só o que ele diz para o Senhor. Graças te dou, ó Pai. Interessante porque nós agradecemos àquele a quem nós recebemos, de quem nós recebemos alguma coisa. Nós agradecemos a alguém que nos ajuda, alguém que vem ao nosso encontro, não de nosso encontro, porque senão seria contra nós, mas ao nosso encontro. Nós agradecemos àquele que nos concede alguma coisa que nós precisamos. Então a primeira expressão da oração de Jesus já é canalizar para Deus a origem de todas as coisas, e aqui no texto então referente à salvação. Ele vai dizer, graças te dou, ó Pai. Quem é o Pai? E aí então ele deixa bem fundamentado, Senhor do céu e da terra. Preste atenção numa coisa que nós temos perdido. A igreja cristã brasileira perdeu o sentido do que é Senhor. A palavra Senhor não tem o sentido real do que realmente ela é, do que realmente ela envolve. E aqui ele está dizendo Senhor do céu e da terra. Mas antes de destacar isso aqui, eu preciso dar uma palavrinha sobre isso. Nós chamamos pessoas de senhor e de senhora por autoridade, mas não respeitamos como deveríamos respeitar. Quando nós desrespeitamos os nossos pais, embora os chamemos de senhor e de senhora, nós estamos sendo incoerentes com aquilo que nós estamos chamando de senhor e senhora. Quando nós desrespeitamos uma autoridade eclesiástica, seja ali no seu papel, não precisa ser o pastor ou o presbítero, mas aquele que exerce naquele momento a sua autoridade, e nós desrespeitamos, nós estamos sendo incoerentes. Quando nós desrespeitamos um agente de trânsito, nós estamos sendo incoerentes. Quando nós respeitamos qualquer tipo de autoridade, nós somos incoerentes com aquilo que nós proclamamos como Senhor. E eu quero, neste momento, pensar com você sobre isto, a diferença entre o senhorio de Jesus no céu e o senhorio de Jesus na terra. O senhorio de Jesus no céu significa que todos os anjos se curvam diante dele. Todos os anjos lhe obedecem a todas as ordens. Estou falando dos anjos eleitos, dos que estão a serviço do Senhor hoje. Estou falando daqueles que cuidam da igreja, do povo de Deus, servindo ao Senhor. E o Senhor ordenou em muitos momentos, e eles vieram à terra, e eles cuidaram de servos, exortaram a servos, consolaram a servos. Os anjos se curvam diante do Senhor. O próprio firmamento se curva diante do Senhor, quando o Senhor ordena e tudo acontece. Eu gosto muito da frase de um pregador que ele disse que no dia da criação, o Senhor disse, haja luzeiros e vão para o firmamento. Automaticamente, imediatamente, eles obedeceram e foram para lá. Tudo no céu tem que se curvar diante do Senhor. O Senhor é o autor do céu. O Senhor domina o céu. O Senhor é a autoridade máxima sobre o céu. Jesus disse isso aqui. E é este fundamento principal para entendermos o convite de Jesus. Segunda coisa, Senhor do céu e da terra.
E nós temos, assim como no céu, nós temos os anjos que desobedeceram ao Senhor e por isso estão sob o juízo de Deus para a condenação. Aqui na terra também o Senhor manda, querendo você ou não, querendo as autoridades ou não, querendo os reinos ou não, o Senhor é o Senhor da terra. O Salmo 2 diz que os governantes, as autoridades, os reis, se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas ele mesmo diz, zomba deles o Senhor, porque o Senhor tem autoridade. Porque aqueles que hoje são ídolos, que se levantaram contra o Senhor, já morreram e aguardam a condenação eterna. Porque o Senhor é Senhor da terra. Querendo o homem ou não, o Senhor é Senhor da igreja. Embora a igreja muitas vezes está longe, esses que estão na igreja que não são a igreja de Cristo, não respeitam os mandamentos do Senhor, são incoerentes. Você percebeu que muitas vezes nós temos feito isso? Nós nos aproximamos do Senhor e dizemos, ó Senhor nosso Deus, aí o Senhor fala assim, não fale mal do teu próximo. Ah não, mas aí eu quero falar. E fala. Por que não pensar aí em todo o relacionamento? Tem muitas pessoas, tem aqueles que caem, é diferente. Eu não quero cair, eu não quero pecar, o Senhor é o meu Senhor, mas em determinado momento eu não quero cair, eu me arrependo e volto e peço perdão. Mas tem uns que dizem assim, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que é errado, mas eu decidi fazer. Isto é incoerente em você chamar o Senhor de Senhor e dizer, não, mas eu não vou obedecer. Então ele não é o seu Senhor. Ele não é o seu Senhor. Mas ele é o seu Senhor. E eu vou explicar. Aqui. Ele não é o seu Senhor no seu trato para com ele. De você para com ele. Do ser humano para com o Senhor. Há uma rejeição do senhorio de Deus. Mas ele é o seu Senhor porque ele tem domínio sobre a sua vida. E no momento em que ele cortar a linha da sua vida, você parte e parte para acertar as contas com ele. Querendo você ou não, ele é o seu Senhor. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Outro aspecto importante dentro do plano da salvação, da fundamentação doutrinária, é que o Senhor é a fonte revelatória do plano da salvação. E isto, então, nos leva a algumas coisas importantes que eu preciso destacar aqui. Primeiro, o texto diz assim, quando ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu quero parar aqui porque isso é muito importante, isso é muito profundo e deveria assim conduzir a nossa vida a pular, a saltar de alegria e a dizer glórias a Deus. Isso põe por terra toda a ciência humana, isso joga por terra qualquer capacidade humana, isso joga por terra qualquer jactância humana. Sabe o que me alegra? Me alegra o fato de saber que este plano da redenção, ele pode chegar àquele analfabeto que mora no extremo, onde não tem nenhuma tecnologia. Quando ele planta, colhe e come. Na sua casa não tem quase nada, não tem uma boa cama, não tem uma boa mesa, não tem energia elétrica. Ele não pode frequentar, quem sabe, uma escola. Mas o Senhor manda ali um missionário, aquele missionário chega, e quando o missionário fala de Jesus, o Espírito Santo do Senhor abre os olhos do seu coração, e Deus revela a salvação grandiosa, maravilhosa a este coração. Isso não é revelado muitas vezes a grandes homens estudados. O que Jesus está dizendo aqui não é que essas pessoas que são estudadas não possam se converter. O que ele está dizendo aqui é que Deus é a fonte revelatória do plano da salvação. Também pode ter homens muito estudados, inteligentes,
e muito estudados, mas também salvos, como podem ter muitos não salvos, como pode também ter um analfabeto não salvo, mas pode ter um analfabeto também salvo. Porque a questão é a fonte revelatória. Porque ocultar-se essas coisas, a ciência humana. O que Jesus está dizendo aqui é isso, não é a pessoa que estuda, mas a ciência humana. É a incapacidade da ciência humana a alcançar a revelação do céu. E eu vou dizer, isso torna essa doutrina mais bela. Sabe o que é? É que o maior professor da maior universidade do mundo, o homem mais inteligente, mais detentor de conhecimento, ele pode saber muitas coisas referentes ao corpo humano, referente a toda a criação. Mas aquele que é revelado por Deus, sendo ele um homem estudado, tendo a possibilidade de frequentar grandes escolas, boas escolas, ou aquele analfabeto que nem ler sabe, mas aquele que recebe essa revelação, aquele a quem o Senhor não oculta estas coisas, este enxerga algo imensuravelmente superior a tudo aquilo que o mundo pode oferecer como conhecimento. Às vezes eu me pego um pouco triste com a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando comigo mesmo, tá? Às vezes nós nos preocupamos muito mais com o corpo físico, muito mais com o intelecto, muito mais com as coisas daqui. Às vezes, nós glorificamos muito mais a Deus por uma cura de um câncer, da Covid e de qualquer outra enfermidade, do que realmente glorificamos a Deus com respeito à salvação de uma vida. Às vezes nós nos preocupamos tanto em pedir tanta oração em favor de pessoas que estão enfermas e tão pouco em favor daqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Eu me pego muitas vezes manifestando muito mais em curas físicas ou em pedidos para curas físicas do que na nossa lista do grupo de intercessores para aquelas pessoas que querem salvação de familiares. Porque nós estamos com o foco errado, e é isso que Jesus está dizendo. A salvação é mais importante do que todo conhecimento deste mundo. E ele vai dizer que isto, o revelar, este maravilhoso modo de revelar o Evangelho, é algo do coração de Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Versículo 26. Mas ele continua fundamentando, e ele vai dizer então no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Preste atenção nesse conjunto de frases. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que riqueza que é o Evangelho. Primeiro, o nosso Deus ele é insondável. E quando eu falo Deus, estou dizendo na Trindade, não estou dizendo apenas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são insondáveis. Quem realmente conhece o Filho é somente o Pai. E quem realmente conhece o Pai é somente o Filho. Quem realmente conhece o Espírito é o Pai e o Filho. Quem conhece realmente o Filho e o Pai é o Espírito. Mas olha só a parte final do versículo 27. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ah, meu querido, olha para mim agora, você na sua casa que já tem Jesus como Senhor e Salvador, que conhece a Deus, que teme a Deus. Você que adora a Deus, que ama a Deus, você só faz isso porque o Senhor Jesus o quis revelar a você. A beleza do Evangelho, a beleza da divindade, do plano da salvação, isso é estendido a alguns a quem o Senhor Jesus quer revelar.
Em João capítulo 6, você tem uma exposição dessa doutrina. Versículos 36, 37, 38 em diante, ele vai dizer o seguinte, que o pão do céu, que é Jesus, estava ali. Aquelas pessoas vieram até Jesus, mas não creram em Jesus. Sabe por quê? Porque só pode crer em Jesus aquele a quem o Pai o der. E aquele que vai até Jesus e crê em Jesus, de maneira nenhuma ele o lançará fora. É promessa de Jesus. Meu querido, olha só o que o Senhor Jesus está dizendo. Se você crê em Deus, é porque Ele quis revelar o Senhor Deus a você. Então essa doutrina, Ele é a fonte, essa revelação, ela se estende a todo ser humano, a toda a etnia, não importa se vai lá para uma tribo onde ninguém sabe ler, ninguém sabe escrever, mas quando o evangelho de poder chega lá, o Senhor Deus revela, e revelando eles se convertem a ti. Por outro lado, nós vamos então para professores municipais, estaduais, da UFES e Harvard. Muitos deles com muito conhecimento, mas sem saber realmente a grandeza maravilhosa da salvação. Preciso deixar enfatizado, porque nós sempre ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, né? Há também homens e mulheres muito instruídos que também receberam a revelação da salvação. Como há também muitos incautos, muitos analfabetos que não receberam a revelação. O que está sendo tratado aqui não é quem recebe, mas é aquele que revela, que não depende de nenhum conhecimento ou ciência ou tecnologia que flui do homem. Mas nós fruímos o conhecimento do Espírito. Depois de fazer isso, agora Jesus faz um convite espetacular. Ele já deixou bem claro o seguinte: você está carregando um fardo pesado porque você quer. Porque eu agora quero mostrar aquele que pode. Primeiro, ele é Senhor do céu e da terra. Segundo, ele revela essa grandeza do Evangelho a quem ele quer. E é ele que revela, não depende do conhecimento, da possibilidade ou capacidade humana. E não há possibilidade de conhecer nem ao Filho, nem ao Pai, se não for revelado por Ele. Mas agora ele olha e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. A lei colocava um fardo pesado sobre os homens. As autoridades religiosas, principalmente os fariseus, pesavam sobre todos o que deviam e precisavam fazer para ser salvo. Digo mais, hoje nós temos pessoas também pensando que precisam obedecer para ser salvos, que se não obedecerem não serão salvos, mas partindo de si. É por isso que tem muitas pessoas que rejeitam a doutrina da perseverança dos santos. É por isso que tem muitas pessoas que pensam que a qualquer momento você pode perder a salvação. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei, porque não pode haver um fardo leve, um jugo leve, se eu preciso fazer, se eu sou quem garante a minha salvação, porque na minha caminhada, por mais que eu busque a santidade, por mais que eu busque servir a Deus, de quando em vez eu estou caindo, de quando em vez eu estou errando. Quantos momentos hoje já aconteceu com você de falar alguma coisa e o Espírito Santo falar assim: opa, está fora do contexto. Quantas vezes nós nos pegamos falando mal de pessoas, nós nos pegamos sendo atraídos pela sensualidade, quantas vezes nós nos pegamos traindo o sistema, quantas vezes nós temos que ter uma luta para ler a palavra de Deus, uma luta para orar.
Quantas vezes nós sentimos mais prazer numa rodinha de amigos do que entre o povo de Deus para cultuar o Senhor? Isso acontece. Nós não queremos isso porque o nosso prazer está na lei do Senhor, mas nós, às vezes, isso acontece conosco. E se fosse, então, para ser garantido pela minha obediência, eu estaria realmente perdido. Este é o pesado fardo. Este é um fardo mais pesado do que aquele que está no mundo sem Jesus. Porque é um fardo consciente de que há um juízo, mas só que esse viver é como se eu não obedecer 100%, ou se morrer, ou Cristo voltar enquanto eu pequei, eu vou perder a salvação. Vive uma amargura, uma tristeza, choroso sempre, sem saber o que vai acontecer. Jesus disse: vinde a mim, tira esse fardo, porque eu vou aliviar o fardo, eu vou aliviar, você está sobrecarregado, eu vos aliviarei. E foi o que ele disse lá em João 6, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí você vai pensar assim: bom, então pastor, eu posso ir a Deus e viver de qualquer maneira. Olha o que ele diz logo em seguida: tomai sobre vós o meu jugo. Mas aí não é incoerente, não? Não é incoerente. Não é incoerente por quê? Porque a razão aqui da perseverança dos santos não está em não obedecer, mas está em ser salvo para obedecer, e não obedecer para ser salvo. A diferença é que Jesus lhe convida a ir a Ele, tomar dele, ser salvo, e aí você vai sentir prazer nos mandamentos do Senhor, você vai sentir alegria na presença de Deus, aí você vai sentir contentamento ao reunir-se para adorar o Senhor, que seja na sua casa agora, ou todos os dias, reunindo lá o seu cônjuge, os seus filhos, e juntos lendo a palavra de Deus, juntos cantando, juntos orando, ou quando nas transmissões, reunir a sua família, sentar ali à roda da mesa, ou quem sabe no sofá, e ligar o aparelho e participar daquilo que está sendo ministrado. Haverá prazer. Porque aquele que não toma o jugo do Senhor também, em obediência a Ele com prazer, é porque ele não entendeu, é porque a Ele não foi revelado a grandeza do Evangelho. Porque Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso da alma, meu querido, não está na questão de você ficar triste diante das circunstâncias ou triste diante do pecado, mas está em saber que mesmo as suas pequenas quedas ou quedas maiores, você que está em Jesus, você será levantado por Jesus. Então a sua alma descansa nele. Você não obedece para alcançar, você obedece porque Ele te deu a salvação. Há um envolvimento nosso, não um envolvimento diante daquilo que eu tenho que fazer para, mas há um envolvimento daquilo que eu fui feito para. Ninguém trabalha primeiro para depois receber. É assim no reino de Deus? Não. No reino de Deus você recebe e serve. No trabalho, no dia a dia, você trabalha para receber. Por isso é salário. É porque é um mérito seu. Mas a salvação não é mérito. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, 23. O salário, ou seja, o merecimento do pecado é a morte. Mas ele não fala o salário logo em seguida. Ele vai dizer... Primeiro ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna é dom de Deus. Então aquele que é Senhor do céu e da terra, aquele que resolveu aniquilar
toda a sabedoria, toda a ciência deste mundo e revelar a salvação, independentemente das instruções deste mundo. Aquele que resolveu então se manifestar através de Jesus. Esse Jesus que revela esse plano da salvação, ele faz um convite para que você esteja nele, nesse plano de salvação há segurança. Neste plano de salvação não há frustração. Pode haver frustração com a sua obediência, mas aí você se arrepende e volta. Aí você vai dizer assim: pastor, mas e aquele que era até pastor e que abandonou o evangelho e que foi para o mundo e que não voltou? Tantos que passaram por nós. Nós temos irmãos nossos que passaram por nós e que determinadamente decidiram negar o Senhor Jesus. Pessoas que disseram o seguinte: eu sei que é pecado, eu sei que Deus não quer, mas eu vou fazer, escolhi fazer. E essas pessoas? O apóstolo João responde isso na primeira epístola, se eu não estou equivocado, o capítulo 2. Ele vai dizer assim: são considerados anticristos que saíram do nosso meio. E ele diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Então a questão é: Jesus convida a um relacionamento com ele, mas um relacionamento saudável. Sabe, você começa agora, é tão maravilhoso isso, os princípios são tão diferentes do mundo para o reino de Deus, que ainda que você perca todas as coisas, você perde feliz, porque você ganha o reino de Deus. É por isso que Jesus disse que o reino de Deus é comparado a um homem que, passando num local, um terreno pequeno e pedregoso, sem valor nenhum, ele encontra ali uma pérola super valorosa, ele vai e vende tudo o que ele tem e dá tudo por aquele terreno, porque ali há uma pedra valorosa. Você e eu, nós também precisamos perder tudo dos prazeres carnais, humanos, quem sabe até a liberdade, estamos caminhando para isso. Igreja, acorde para isso, estamos caminhando. Já tem agora possibilidades de punir aqueles que são evangélicos, que são candidatos a algum cargo político. Saiba de uma coisa, que quando você está em Jesus, você sabe que tudo aquilo que você tem, o seu diploma não tem valor nenhum para você. A sua conta na poupança tem pouco valor para você. Eu acho até que o crente não deveria ter poupança muito gorda, não. Eu acho que o crente deveria pegar o salário que tem e começar a fazer com que o evangelho chegue nessas bandeiras que nós temos aqui agora, e em outros locais. Se Deus está dando com sobra, para você dividir com alguém, não é para você guardar, não. Ah, mas eu vou guardar para minha velhice, e você sabe que vai ficar velho? Talvez Jesus pode falar para você o seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Por isso Jesus disse: vinde, tenha um relacionamento comigo, eu estou revelando o Pai. E se Ele revela o Pai, significa que o Pai é revelado. E se o Pai é revelado, significa que o seu coração é tomado e você não perderá a sua salvação. E você viverá com alegria, com suavidade. Primeiro, ficará livre do fardo daquilo que você tem que fazer para ter, porque você tem para fazer. E ficará leve, porque tirará o peso da condenação dos seus ombros. Porque você sabe que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Ali, Ele pagou por nós. Ali, também, logo em seguida, Ele ressuscitou por nós. E a obediência de Cristo, sua morte e ressurreição, e agora sua vida continuada, é a garantia não só do nosso pecado pago na cruz, mas também da nossa salvação. Sabe o que quer dizer aqui? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, então você vai achar descanso. Ele não disse para o corpo. É por isso que tem missionários que estão morrendo lá fora, decapitados por causa de Jesus. Tem alguns que são colocados para trabalhar como escravos.
Outros têm até suportado muito mais, talvez até não só a prisão, mas também são batidos, açoitados. Alguns matam filhos. E aí você vai dizer, mas como pode isso? Eu vou dizer para você o seguinte: esses que fazem e que estão firmes ali, a alma deles está em descanso, a alma deles é leve, a alma deles é livre, embora eles estejam presos. Em Atos capítulo 4, capítulo 3 narra a cura de um homem paralítico. Pedro e João vão ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E quando eles chegam, tem uma porta chamada Formosa. E lá está um paralítico, e o paralítico lhes pede, então, algum dinheiro. E eles, então, fazem para ele algo que é muito melhor do que qualquer dinheiro. Eles, então, mostram a ele o poder da glória de Deus. E o nome de Jesus cura aquele moço. Sendo curado aquele moço, as pessoas se reuniram próximos a eles, pensando que eles fossem alguns deuses, e eles então pregam o evangelho, e houve ali um acréscimo, chegando o número de convertidos naquele período a quase 5.000. Mas as autoridades se levantaram contra e prenderam Pedro e João. Na pregação de Pedro e João, aqueles homens não têm como condená-los, e então, ameaçando-os, eles proíbem de falar o nome de Jesus, de ensinar sobre Jesus. E aí Pedro então toma a palavra, e João junto com ele dizem o seguinte: olhe para nós, se nós vamos deixar de obedecer ao nosso Deus para obedecer a vocês. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso significa uma vida livre e leve. Uma vida que não está presa ao sistema. Uma vida que não precisa esconder-se de ninguém. Uma vida que, apesar do sofrimento físico, a alma está em paz. É por isso que muitos missionários morrem louvando a Deus. É por isso que muitos missionários cantam na hora da sua morte, da sua execução. Porque a sua alma está livre, a sua alma está leve. Porque o jugo de Jesus é suave, porque o seu fardo é leve. Porque em Jesus a nossa salvação é garantida. Concluo aqui, então, dizendo para você: aquele que lhe convida é aquele que é Senhor do céu e da terra. Aquele que lhe convida revela algo tão superior, independentemente da ciência humana. Aquele que lhe convida é aquele que coloca o pescoço para puxar toda a sua vida. E no momento que você falhar, você não se sentirá bem, se voltará para Ele, porque Ele lhe conduz. E ainda que essa obediência a Ele, não para alcançar a coroa da vida, mas porque já alcançou a coroa da vida prometida em Jesus, você agora, ainda que perca a sua liberdade, ainda que perca a sua vida, ainda que perca o prazer de viver neste mundo, mas a sua alma estará tranquila, descansada no Senhor, porque você encontrou a pérola de valor. Por isso você vendeu tudo aquilo que você tinha. Eu quero convidá-lo a viver uma vida livre e leve. Isso não lhe dá o direito, de maneira alguma, de viver no pecado. Muitos desconhecem a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é a doutrina que nos faz viver livres e leves. E muitos dizem, já que somos eleitos, então podemos viver de qualquer maneira que no tempo certo Deus chama. O apóstolo Paulo escreve justamente o contrário. Ele diz que a fé operosa, ela anuncia um coração eleito. A obediência a Deus revela um estado transformado, uma natureza transformada. Em Jesus, não tem como você viver contrário a Jesus. Por isso ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor Jesus é Senhor da sua vida?
Se Ele é o Senhor da sua vida, então deleite-se nele, porque obedecer o nosso Senhor é prazeroso, é deleitoso. Obedecer ao Senhor é caminhar livremente, sem dever nada a esse sistema. Leve, com leveza, sem ter nada sobre os nossos ombros, porque toda a carga do nosso pecado foi lançada em Jesus. Ter Jesus como Senhor é ter prazer nos mandamentos dele. É ter nojo do pecado. É por isso que filho de Deus não pode viver no pecado. Morreu para o pecado e viveu para Deus. Em nome do Senhor Jesus, hoje Jesus lhe convida a viver uma vida livre e leve no Senhor Jesus, para a glória dele. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, como é gostoso, como faz bem, como alegra o nosso coração. Saber que somos, ó Deus, reconciliados contigo mesmo, sem o Senhor precisar de nós. Tu és o Senhor do céu e da terra. Tu escolheste, ó Pai, revelar o Evangelho à parte do conhecimento da ciência deste mundo. O saber deste mundo é loucura para o Senhor, porque o Senhor salva aquele mais instruído e salva também o analfabeto. O Senhor salva o mais rico e o mais pobre. E todos se tornam iguais perante o Senhor. Ó Pai, ninguém pode conhecer a Jesus senão o Senhor, e ninguém pode conhecer o Senhor senão a Jesus. Mas tem aquilo que é maravilhoso para o nosso coração, porque também podemos conhecer o Senhor, porque o Filho nos quis revelar-te. Por isso, ó Deus, ensina a igreja a viver na alegria da tranquilidade da salvação, com uma fé operosa, obediente, brilhando à luz de Jesus. Para que Senhor Deus, Senhor Jesus morando em nosso coração, não precisamos nem falar, que os vizinhos já saibam que Jesus mora ali. Nós queremos viver assim. Tira, Senhor, esse que está agora, talvez carregando um grande fardo, o fardo da amargura, da inimizade, do rancor. Talvez não conversam um com o outro. Talvez, ó Pai, tem problemas de relacionamento. Ó Pai, Senhor, esse que fala que é crente, mas também quer largar o seu cônjuge. Ó Senhor Deus, trabalha esse coração, porque tais ações que vão contrário aos mandamentos do Senhor, revelam que essas pessoas não querem o Senhor como o Senhor. Tira deles, ó Deus, este fardo do pecado. Transforma os seus corações, revela o Senhor Deus a eles, ó Jesus. E que eles, ó Pai, sejam agraciados com a doçura, com a alegria do Evangelho. E que eles se lancem em Ti, ó Jesus. E que eles, ó Pai, tomem o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, aprenda de Jesus, deleite-se em Jesus. Ah, Senhor Deus, eu sei que eu estarei no nova terra e no novo céu, não é por causa de mim, mas é por causa de Jesus, que todos também tenham esse sentimento, essa convicção. Senhor, é muito leve viver livremente em Jesus. Bendito seja o Senhor, que a Tua paz seja com todos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça doce e maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o amor de Deus Pai, Senhor do céu e da terra, a comunhão do Espírito Santo, vivificador, salvador, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, sejam conosco, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Hoje estaremos às 19 horas aqui para louvarmos a Deus, para cultuarmos o Senhor. Seja muito bem-vindo também. Deus abençoe.
às 19 horas, estaremos aqui novamente cultuando o nosso Deus e você, nosso convidado, estar conosco. Compartilhe o link, queridos. Compartilhe o link, mande para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu vizinho, para que ele também possa ser edificado com essas transmissões, assim como nós temos sido, assim como você tem sido, para que o Senhor seja honrado e glorificado através dessa nossa ferramenta. Tenham todos um bom dia.